Eu queria apenas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, falar da retomada da confiança, do esforço que está se fazendo hoje no Brasil, para que nós possamos, através das medidas que estão sendo adotadas e da PEC 241, fazer essa escolha de gastos públicos. É uma retomada para que a gente possa voltar ao crescimento econômico, da geração de empregos, que nós estamos frequentando patamares aí antes nunca visto e que são absolutamente... Presidente, queria perguntar quais os alunos que estão, de onde são? Você quer registrar? Estão passando já o nome da escola. A senhora registrar, por favor. Já te anuncia. Então, eu também, o tempo de recobrar, eu quero saudá-los, viu? A todos que aqui estão, os estudantes que vieram aqui. Amanhã serão vocês a ocupar essas tribunas. Também a boa gestão desses programas sociais que são importantes para o Brasil. E a visão de longo prazo que nós passamos a ter para a recuperação da economia do Brasil. Todos os brasileiros esperam muito desse novo governo, que iniciou seus trabalhos, como foi mostrado ontem, com um grande empenho, com demonstrações reais de competência. Exemplo disso é a proposta da PEC, que foi ontem, que a senadora Gleice disse aqui, que será votada diferentemente aqui no plenário. E é bom que se debata mesmo, é bom que se aprofunde nas razões que originaram essa PEC, para ver por que tem que limitar os gastos públicos. Essa é uma prova incontestável de que o governo federal está tomando a medida certa, está com pré-requisito para... Por gentileza, são alunos do ensino fundamental de diversas escolas públicas de Planaltina, do Distrito Federal. Planaltina. Sejam bem-vindos a esta casa, viu? Também comecei a fazer política com essa idade aí, tá? Trazer o orientador, coordenador, professor, sejam bem-vindos a esta casa. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Então, estava exatamente refletindo que há essa prova incontestável que o governo federal está preocupado em caminhar no rumo certo, tomar direção, adotar as medidas, os pré-requisitos para que seja retomado o crescimento econômico do Brasil. Isso é um sinal mais evidente de que de agora em diante, o que veremos, senhor presidente, será austeridade nas contas públicas, sem a qual não há como retomar a confiança do mercado. A aprovação do projeto é fundamental porque evitemos dois grandes fantasmas que estão aí, frequentando a nossa vida, que ameaçam o povo brasileiro. Hoje é o aumento da inflação, que está nos números que já citamos, e o recrudescimento da recessão. O próprio presidente Michel Temer, ele destacou que, sem a aprovação dessa PEC, a dívida bruta, senhor presidente, poderá chegar a 100% do produto interno bruto em 2024, ou até antes, dependendo da evolução de alguns dados da economia. Portanto, senhoras e senhores parlamentares, nós temos um papel crucial, um papel histórico. Nós devemos apoiar as medidas provisórias, devemos debatê-las, aprofundar, mas entender que o governo federal, é claro, está cuidando de aprimorar necessariamente os projetos e as medidas que vão combater esse momento de crise e essa recessão. E a população brasileira, ela sinaliza para todos nós, senadores e deputados, que também estão empenhados em ver o país sair da crise. Empenhados não só torcendo, criticando, apontando saída, procurando conosco o resgate do crescimento econômico. O que está em jogo aqui não é uma mera disputa política, não é. Mas a recuperação da nossa capacidade de compra do povo brasileiro, das famílias e, de forma mais presente, a diminuição do desemprego que assola o Brasil de hoje. Outras medidas serão necessárias. O governo federal está atento a isso. Não vai jogar uma medida aqui e ali sem estar num contexto formalizando de forma uníssona as medidas e aquelas que devem apontar e destacar prioridades para enfrentar, e isso é inevitável, a reforma e os ajustes que o país precisa. E disso também vamos falar da reforma da Previdência.
A situação atual é insustentável. Eu costumo dizer que não se trata do momento de agora, de 2 governos ou 3 passados. É a soma de várias gestões da Previdência que chegaram a esse caos que nós estamos vivendo. A situação, além de sustentável, ela registra rombos crescentes, ano a ano. Para se ter uma ideia do que eu estou falando aqui, os gastos saltarão de 0,3% do PIB em 97, saltaram, para projetá-los 2007 em 2017. Esse ano, senhor presidente, o déficit é de 149 bilhões, conforme matérias vinculadas nas páginas econômicas de vários jornais. Este ano, por exemplo, a população brasileira tem a estatística do seu envelhecimento. Consequentemente, é óbvio que as despesas vão aumentar. E aumentando, a arrecadação diminuindo, já está na hora do governo pensar no que fazer. Se comprometer, de fato, com o orçamento público, sem pensar apenas no curto prazo, em meras vantagens eleitoreiras. Eu não tenho tempo de citar aqui, dada a gentileza do senador Lindenberg, todas as medidas já colocadas em prática ou planejadas pelo governo federal. Mas eu lembro somente algumas mais ilustrativas, como a diminuição no número de ministérios, tradicionais cabides de emprego em gestões anteriores, ainda não chegamos no patamar ideal. Tem estatais, inúmeras estatais, tem inúmeras reformas que se podem fazer nessa máquina pública. Tudo isso tem que ser associado a iniciativas relevantes, como o Programa de Parceria de Investimento PPI, que foi lançado e sobre o qual eu falei aqui da tribuna, foi lançado em 13 de setembro. A criação de um ambiente atrativo para os investidores, dissociado de uma política de intervenção, como vinha sendo feito anteriormente, é condição impreterível para a geração de empregos. No PPI, serão lançados inicialmente 34 projetos de concessão e privatização. E como eu já ouvi tantas vezes se falar sobre projetos dessa natureza, eu quero registrar que todos os projetos de agora estão centrados em transporte e energia, incluindo rodovia, aeroporto, terminais portuários, trechos ferroviários, campos de petróleo, distribuidora de energia. Há um projeto que foi colocado e que ele tem, sim, um alcance e tem um alvo. É importante saber o que queremos fazer com esse instrumento que foi criado. E o projeto está sendo colocado para ser verdadeiramente aplicado. É uma oportunidade única, tão desejado avanço da Agência da Infraestrutura, sobre a qual nós falamos inúmeras vezes, inclusive na Agenda Brasil, e sem a qual nós sabemos, senhor presidente, não há crescimento sustentável. Portanto, é um governo que se mostra totalmente comprometido com a população, principalmente no momento atual, o Brasil deve, sem dúvida, voltar os olhos exclusivamente, sem ferir os programas sociais, para o ambiente econômico, porque ele é a última instância que vai garantir o bem-estar das famílias, que vai permitir pais e mães proverem o sustento de seus filhos com dignidade e perspectivas reais de melhoria de qualidade de vida. É preciso, no entanto, saber priorizar áreas importantes, quanto à devida atenção dos programas que vão assegurar nosso futuro. A educação, eu tenho batido nessa tecla ano após ano, é um dos setores mais sensíveis, que não podem ser deixados de lado. Por esse motivo, a todo momento, um parlamentar levanta, olha, essa PEC vai bloquear os recursos para a educação, para a saúde. Não vai. Nós temos um planejamento para essa área e, por isso, eu preciso cumprimentar o governo pela edição da medida provisória que reestrutura o ensino médio. A efetivação da escola em tempo integral, é preciso planejar quantas escolas serão e quando será isso, para que a população inteira não fique esperando uma escola que, por vezes, não vai chegar na sua comunidade, no seu município. A ampla oferta da formação técnica profissional, a flexibilização do currículo escolar, de acordo com o interesse dos alunos, são iniciativas modernas.
Tem muito equívoco na interpretação dessa medida provisória. E nós teremos tempo para debater sobre ela aqui e dizer que ninguém está excluindo matéria para excluir professores, profissionais de áreas tais e tais. Não, mas se dá a flexibilidade para que o aluno possa fazer a sua escolha e, consequentemente, daí ele possa fazer a escolha definitiva da sua profissão, sem, no meio do caminho, desistir, razão pela qual já foi testado, é a razão do êxodo escolar, que é muito grande por causa do impacto que se tem em certas matérias sobre aqueles alunos. E essa medida da reforma do ensino médio já foi testada em outros países com muito sucesso. São bem-vindas, tem que atualizar, nós temos que abrir nossa cabeça para atualizar o defasado ensino brasileiro, que não tem reforma há mais de 50 anos e que enfrenta taxas crescentes de refasão. Dessa forma, eu queria aqui, ao concluir, dizer que também o cuidado, presidente, e agora falando para uma mulher, mãe, eu tenho certeza que falo com alguém que está ouvindo com muita cuidado. A primeira infância é a medida que denota o compromisso do futuro com o futuro da nação e que não é tão bem tratada assim, né? Nós chegamos agora à razão pela qual eu comemorei as informações sobre o novo programa da Criança Feliz e também a questão do ensino médio, porque nós sabemos que é preciso abrir a cabeça para mudar o conceito da educação no Brasil. Preciso. Independente de qual governo seja, hoje, amanhã ou depois, nós temos que avançar, né? Pelo menos 2 milhões de meninos e meninas recebem visitas periódicas de profissionais, como professores e enfermeiros, que vão ajudar nesse programa da Criança Feliz, a ajudar as famílias nessa complexa tarefa que é criar uma criança com saúde e educação. E eu, concluindo... Senadora Rose. Pois não, eu estou temendo pelo nosso... Pois não, presidente. É que eu acho que esse é um tema muito importante, a questão da primeira infância e da educação. E eu tenho algumas preocupações. Estou ouvindo. Não está ouvindo? Agora. Melhorou? E eu tenho algumas preocupações. Estava ouvindo Vossa Excelência falar sobre a necessidade de nós investirmos na educação infantil. Nós temos que cumprir primeiro a Lei de Diretrizes e Bases, que manda termos a pré-escola universal agora, até final de 2016. Eu não sei se a gente consegue fazer isso, porque os municípios têm dificuldade. A União tem que ajudar a fazer isso. A creche também, se você deixar só por conta dos municípios, nós não vamos ter uma assistência de educação, a educação infantil de forma universalizada, ou pelo menos a oferta universalizada. Nós fizemos um esforço muito grande, quando a presidenta Dilma estava, de fazer o Brasil Carinhoso, que era oferta de creches, 6.500 creches, mais uma bolsa para ajudar as famílias de baixa renda, para incentivá-las a levar a creche. Isso tudo melhora o desempenho da educação. Nós sabemos disso, a importância do cuidado na primeira infância. O que me preocupa, e por isso eu estava falando com o senador José Medeiros sobre a PEC 241, é que ela tira da gente essa perspectiva de ter recursos e de ter estrutura para a educação. Porque nós aumentamos em 287% o recurso da educação nos últimos 13 anos, é verdade, mas ele foi muito concentrado na educação superior, que é a função do poder público federal, mas também colocamos para a educação básica e para a educação infantil. Mesmo não sendo função constitucional do governo federal, nós colocamos, mas melhoramos consideravelmente as nossas universidades. E eu acho que nós temos, como União, que ajudar estados e municípios. Ao fazer uma PEC dessa, nós estamos retirando dinheiro, porque nós não só congelamos, como vai diminuir o recurso. Eu fico pensando como que nós vamos atingir esses objetivos. Vai ser muito difícil. Por isso que nós fazemos um apelo que a discussão dessa PEC aqui no Senado, senadora Rose, não pode ser como foi na Câmara. Não pode ser. As pessoas têm que ter noção do que está sendo discutido, porque isso tem implicação nos programas que nós defendemos. Programas que precisam de recursos, que precisam de dinheiro. Então, eu queria deixar isso registrado, porque sei que Vossa Excelência, apesar de nós estarmos em campos separados, mas Vossa Excelência
presidiu a Comissão Mista de Orçamento, tem sensibilidade social. Vossa Excelência sabe como é difícil fechar um orçamento de um país com tantas demandas e tantos problemas, como a gente precisa de recursos. Não está aqui em discussão a forma de gastos, eu acho que a gente tem que melhorar, eu acho que tem muito gasto que tem que ser cortado, tem que ser redimensionado. Agora, não pode ser algo dessa forma, em que você retira recursos que já estavam assegurados para uma área essencial do governo, como é o caso da educação e da saúde, e eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Presidente, Vossa Excelência, nós estamos falando aqui da educação infantil, e Vossa Excelência foi para 241 e não me deixa alternativa senão respondê-la, porque eu sou uma das pessoas que comemorou o lançamento daquelas 6.000 creches, que apenas 1.200 foram licitadas. Das 1.200, mais de 600 não foram concluídas. Não, os dados que eu tenho são diferentes, senadora. Pois é, eu posso isso eu não posso nem constranger Vossa Excelência na presidência, porque nós vamos ter que tirar dados e confrontar um com o outro. Mas eu tenho esses dados, acompanho, sempre fui da frente da educação. Quer dizer que as universidades, é o Brasil que nós estamos falando, presidente. Não é um Brasil que tem dinheiro para completar essas obras todas, as 6.000 creches que foram lançadas, nem pagar os recursos da universidade. Vossa Excelência não sabe como está difícil ter recursos para dizer, eu ia usar uma palavra diferente, mas vou usar essa mesmo, cumprir a meta orçamentária das universidades. É uma luta todo dia, eu acompanho. É muito difícil falar sobre essas coisas. Nós duas aqui, a senhora presidindo, eu como oradora, eu gostaria que nós pudéssemos esse debate no plenário. Vossa Excelência sabe que eu sou uma pessoa bem retraída no confronto com meus parlamentares, só no campo das ideias que eu aí me permito fazer, porque tenho por Vossa Excelência o maior respeito e carinho. Não, e quero só também dizer que é recíproco, e só me dei o direito de falar porque o plenário está vazio. Tá, mas quando Vossa Excelência, eu fico preocupada com o senador que me cedeu o tempo. Senador Lindbergh, mas dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência na presidência, quando fala 241, eu poderia aqui dissertar longamente sobre o que eu estou colhendo no meu estado e no Brasil. Dessa crise que todos têm que saber que esse país está em recessão, está em crise econômica, mas os programas sociais não vão parar, não vai ser tirado o dinheiro da educação esse ano e no outro. Pelo contrário, eu tenho um orçamento pronto e estou acompanhando. Foi uma condição sine qua non, se Vossa Excelência não sabe, para que eu fosse líder do governo no Congresso Nacional. É que não mexesse na saúde e educação. A partir de 2018, sim, aí, de acordo com a inflação, se faz a correção dos nossos orçamentos nessas áreas, porque não pode ser diferente, senão mais na frente vão estar no buraco outra vez. Só permitir terminar e a gente volta a esse assunto oportunamente, que eu gostaria muito de dar os dados que eu tenho e Vossa Excelência oferecer os seus. Então, eu queria dizer assim, é complexa essa tarefa de não se sair das metas educacionais. Nós temos algum sacrifício a fazer nesse país e eles não atingirão a educação. Nós temos tanta gente atenta, mas eu citaria que entre os mais atentos que estão, está aqui o senador Cristóvão. E como eu disse anteriormente, eu quero aqui apontar algumas medidas que demonstram a disposição do governo em garantir crescimento econômico e desenvolvimento social. A prova, eu diria, as provas, até que estamos no caminho certo, aparecem a cada dia. Estão aí. É o caso, por exemplo, do relatório lançado a semana passada pelo Fundo Monetário Internacional, dizendo que vê fortes sinais de recuperação de níveis de confiança na economia brasileira. E afirma que a recessão se aproxima do fim. Isso, sim, nós temos que trabalhar todos, independente de paredes partidárias, derrubá-las, se for possível, para que a gente possa fazer todas as conciliações possíveis para tirar o país da recessão. Todas as recomendações do fundo vão diretamente em conta das políticas que estão sendo implementadas e anunciadas pelo governo Temer. Portanto, eu acredito, agradecendo mais uma vez ao senador, estou chamando de governador toda hora, o senador Lindbergh, que cabe agora... Cruzes com essa situação fiscal dos estados. Que cabe agora aos parlamentares reunir nosso empenho total ao do Executivo, independente de que partido
partido estejamos em favor da tão desejada retomada de crescimento e prosperidade do Brasil. Eu perguntaria se ele concede que eu conceda, porque ele me emprestou o tempo dele. É só aqui uma parte. Pois não, senador. Senadora, primeiro, meus cumprimentos à sua fala. Está sendo preciso isso. Eu acho que o governo precisa debater melhor, esclarecer melhor. Não está clara para a opinião pública a necessidade de uma proposta radical como essa. E precisa ficar clara. Eu diria, e estava falando aqui hoje, que o governo não pode cometer o erro dos governos anteriores, ganhar aqui dentro e perder lá fora na opinião pública. Até porque a opinião pública quer reduzir gastos do governo. A opinião pública vê o governo como desperdiçador. Mas quando começa a tira daqui, tira dali, começa a recusar. Então, eu fico satisfeito com a sua fala, porque eu reconheço que se não fizermos algo muito drástico na matéria de controlar gastos, o Brasil explode. Mas há pouco eu falava que o teto não vai ser suficiente se nós não formos capazes de tomar as medidas para que as pressões que fazem os gastos subirem automaticamente, e aí eu incluo até a força das corporações, mas também certas medidas até constitucionais, certas leis, vai chegar ao ponto que estoura tudo. Então, a gente precisa avançar mais ainda, identificando onde é que estão os problemas que poderão inviabilizar o teto. Agora, ao mesmo tempo, eu fico preocupado, e a gente já conversava lá fora, mas apenas para dizer, a senhora deu todo o apoio aqui, quando eu, na relatoria da MP 729, fizemos algumas mudanças. A 729, a proposta que financia creche. O governo colocou uma medida que foi muito criticada e que eu banquei, mantive. É que, no caso dos prefeitos que não cumpram as metas, em vez de receber 50%, recebe só 25%. Muita gente criticou aqui, teve debates, mas é importante isso, para forçá-los a avançar. Agora, a PEC, quando veio, dizia que se gastava até 50%. Nós conversamos muito e, no fim, eu disse, não, tem que ser no mínimo 50%, porque senão pode ser zero. Mesmo que não seja a intenção do governo. E eu, lamentavelmente, dizia à senhora, e digo aqui, de público, mas eu vi que a senhora teve a compreensão, por isso que eu estou falando, vetou. E eu não sei como é que a gente faz, porque o veto foi baseado numa coisa que, a meu ver, não é cálculo correto. Eles disseram que essa medida, em vez de 0 a 50, no mínimo 50, poderá ter um gasto de 9 bilhões e 600 milhões por ano. Pelas minhas contas, é 1 bilhão e 200 milhões. Senador, esse é o número que realmente eu tinha e com o qual conversei com Vossa Excelência aquele dia que me foi oferecido pelo Ministério do Planejamento. Acho que o cálculo per capita, ele tem algum equívoco. Tem um equívoco. Então, nesse equívoco, eu não sei como é que a gente pode fazer, porque eu tenho autoridade para falar aqui de gasto, porque eu defendo menos gasto, sou austero, mas tem certas limitações aí, porque quem vai pagar são as crianças, porque os prefeitos não vão ter esse dinheiro. Então, são as crianças, são 580 mil crianças que recebem. Eu gostaria de ver como é que a gente resolve isso dentro do teto. Eu aceito o teto, mas tem coisa que a gente tem que gastar mais e depois gastar menos de outro. O que eu proponho a Vossa Excelência é que a gente possa retomar esse assunto, logo em seguida, diretamente dentro do planejamento, onde foi que nós tivemos todo o debate sobre até 50% ou no mínimo 50%, e o número que me foi oferecido era de que oneraria o Estado em mais R$1 bilhão. Veja bem, 1 bilhão. E aí eu acho que nesse aspecto Vossa Excelência tem toda a razão e, portanto, deve. E 1 bilhão se for de 0 a 50%. Como o governo não pensa em 0, vamos supor que pensa de 25. Então, seriam só 600 milhões, que é perfeitamente possível tirar de outro lugar. Você mantém, sim, o teto, temos que ter restrições no conjunto, mas temos que definir prioridades. E criança tem que ser uma prioridade. Eu estou à disposição de Vossa Excelência. Obrigado, senador. E eu queria, mais uma vez, parabenizar e dizer, é preciso ter mais debate. A senadora Gleisi organizou hoje essa audiência. Eu lamento muito que o governo não estivesse lá com seus técnicos. Tinha que estar ali para a gente esclarecer
e para ganhar também a disputa na opinião pública. O Gessé fez uma boa fala, aquela jovem, Laura, se eu não me engano, muito expressiva. Não concordo com o que eles colocaram, porque eu acho que ideologizaram mais do que analisaram, mas era preciso ter representantes do governo para explicar a opinião pública. Foi uma pena, perdemos a chance. Vamos ter mais uma, e nessa eu acho que só quem indicou alguém que é a favor do teto sou eu, um assessor até da casa. O Por Valderi incrível Rodrigues. que pareça, eu indiquei uma pessoa também para não ficar 2-1, entendeu, senador Cristóvão? Tá bom. 3-1 seria? São Pois 4. não. O senador Regufe pediu, só para concluir, para não atrapalhar mais o... Eu estou constrangido aqui, porque eu não gosto muito de fazer uso do tempo exageradamente. Pois não. Obrigado, senadora. Apenas colocar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, eu considero que um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga o preço disso num ponto futuro é o contribuinte com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu represento no meu mandato. É ele que o meu mandato aqui nessa casa representa. Então, eu considero que um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Segundo lugar, eu falei ontem e volto aqui a falar na tarde de hoje. Eu considero absolutamente inaceitável, impróprio, inadequado e um verdadeiro desrespeito com o contribuinte brasileiro, no momento que está se discutindo um controle de gastos, e isso não tem nada a ver com Vossa Excelência, não tem nada a ver com a senhora, mas no momento que está se discutindo um controle de gastos, o presidente da República convocar um jantar para 500 pessoas, gastar dinheiro público num jantar para 500 pessoas. E justamente para discutir controle de gastos, no momento que está discutindo controle de gastos, e convidando todos os parlamentares, pedindo para convidar as esposas. Isso, para mim, é absolutamente inaceitável. É contraditório e absolutamente Vinhos inaceitável. caríssimos. Aí eu critico. E absolutamente inaceitável. Então, eu considero que é importante ter um controle de gastos. Acho que um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Isso é para defender o contribuinte, o dinheiro do contribuinte. Porque quando isso ocorre, quando o governo gasta mais do que arrecada, quem paga isso no ponto futuro, volto a dizer, é o contribuinte com aumento de impostos. E é esse contribuinte que eu defendo no meu mandato. Agora, é injustificável, é inaceitável que o governo torre o dinheiro do contribuinte num jantar para 500 pessoas, chamando, convida a família, convida não sei o quê, vai conhecer o Palácio da Alvorada. Isso é uma brincadeira com o dinheiro do contribuinte, e eu não posso aqui, não tem nada a ver com Vossa Excelência, mas não posso deixar de reafirmar essa crítica que fiz ontem nesse plenário, hoje aqui nessa tarde de hoje. Fica o registro importante de Vossa Excelência, que a austeridade em todos os momentos se faz, em todas as horas, com todas as práticas. Eu jamais vou tirar a razão de Vossa Excelência. Entendo que o jantar que o presidente fez foi na tentativa de aproximar em curto espaço de tempo dos parlamentares, não tinha outra, talvez, no entendimento, outra forma de fazê-lo, e entendo que ele tem preocupação, sim, com a austeridade no gasto público, mas a observação de Vossa Excelência, com certeza, será levada em conta. Eu tenho certeza do que estou falando aqui agora. Muito obrigado, senador, pela tolerância e pela oportunidade. Obrigada.